boa noite. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja os destaques desta noite. Planejamento de compras. Metade dos brasileiros recorre a marcas mais baratas para economizar. Política nacional. Praça dos Três Poderes, em Brasília, sofre atentado com explosões. E hoje tem Tati no Campo. Nós vamos conhecer um centro de reabilitação de animais silvestres em Universidade de São José. O Jornal da TV Tati está no ar. Na hora de fazer as compras do mês, todo mundo tem um jeitinho de economizar, não é? Uma pesquisa feita recentemente mostra que muitos brasileiros estão optando por marcas menos conhecidas e mais baratas para não pesar no orçamento no final do mês. Na hora das compras, você é daquelas pessoas que gosta de pesquisar ou sai levando tudo o que vê pela frente? A gente pesquisa bastante, a gente sai, nas lojas pesquisando os preços, conferindo tudo e depois a gente volta para comprar. Eu vou em shoppings, outros shoppings, confiro os valores, internet também, eu procuro também na internet, alguns preços e se estiver dentro assim do meu orçamento, a gente, compra aquilo que dá no nosso bolso, cai no nosso bolso. Eu já comecei a pesquisar antes da Black Friday, Estou pesquisando os jeans, Porque agora no final do ano eles mudam e eu gosto do mais tradicional. Uma pesquisa realizada em 6 países da América Latina, incluindo o Brasil, mostra que a compra por impulso diminuiu. Os consumidores estão mais racionais e estratégicos. Para este educador financeiro, o motivo desta conscientização é o baixo poder de compra e a alta inflação. Na pandemia, muitas pessoas perderam posto de trabalho. Agora, nesse período nosso pós-pandemia, o que acontece? O Brasil e o mundo e todos os países de uma forma geral estão fazendo a recomposição dos postos de trabalho. Então, as pessoas estão voltando a trabalhar nos setores que tiveram que demitir ao longo do período da pandemia. No caso do Brasil em particular, você está voltando a trabalhar, porém a renda, a massa salarial, ela não foi recomposta ainda. E nós temos um outro fator que equilibra com isso. Você tem um período de inflação alta. O que é a inflação? É uma perda do poder de compra da moeda. Então, você continua recebendo lá seus R$1.000, mas você não compra os mesmos bens e serviços que você comprava antes da pandemia. Então, o que acontece? Esses dois fatores podem te levar a ter que pensar mais e racionalizar mais no momento de uma compra. Para os especialistas, agora, os consumidores estão com uma visão diferente na hora da compra. Ainda segundo a pesquisa, pelo menos 50% das pessoas recorrem a estratégias, como, por exemplo, buscar mais promoções e até mesmo diminuir os itens na hora da compra. É o que acontece, por exemplo, com os alimentos. Pesquisa em todos os mercados. E tem coisas que eu não acho no mercado, tem que ir em outro mercado. Porque eu trabalho com lanche, tem que ser de qualidade boa, mas em conta. A gente pesquisa em supermercados em outros bairros, que na região que a gente mora é bem mais caro. Aí a gente vai pesquisando para conseguir comprar tudo que precisa e economizar ao mesmo tempo, A gente consegue, a gente compra tudo em fardo fechado, a gente economiza muito bem. Procuro ver os preços, E aí, se tá em promoção, geralmente, porque eu pego. Geralmente eu troco a marca, Ou quando espero promoção também, pego uma quantidade maior. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 8 a cada 10 famílias têm dívidas a vencer no Brasil. Por isso, levar produtos mais baratos pode ajudar a colocar as contas em dia. Se outrora, ali no passado, 2, 3 anos, 5 anos atrás, eu fizesse isso, eu estaria usando de maneira mais eficiente o meu capital, o meu recurso financeiro. Então, o que é legal? Aprender com essa situação, daqui a pouco, tudo melhorando, a pessoa vai e aplica esse conhecimento ali para frente. Ou seja, ela vai usar de uma maneira mais eficiente o recurso financeiro que ela recebe. Pesquisar e fazer contas é uma ótima oportunidade para aprender sobre educação financeira. Então, o que é legal? Usar isso como um momento de aprendizagem. Ou seja, quando eu estiver ganhando mais, por que eu não aplico essa mesma prática, ou esse mesmo procedimento?
né? Porque aí o que vai provocar? Como eu disse, né? Você usa de forma muito mais eficiente a quantia que você recebe, né? Você passa a dar mais valor para o que você recebe, né? E aí é legal porque as pessoas estão sentindo isso na prática, aprendendo na prática. Agora a gente muda de assunto porque a Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde ficam o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, sofreu ontem um atentado à bomba. O nosso repórter Rafael Tebas fala com a gente sobre como está a situação hoje após as explosões. Fala pessoal, tudo certo? Pois é, nem poderia ser diferente, o dia foi bastante agitado, muito movimentado aqui em Brasília por conta aí dessas duas explosões que foram ouvidas ontem por volta das 7h30, 7h30 da noite. Foram duas explosões muito fortes aqui em Brasília. Para a gente contextualizar, eu falo diretamente aqui da Praça dos Três Poderes. Aqui ao fundo vocês conseguem observar o Supremo Tribunal Federal. Exatamente em frente ao Supremo, um homem colocou explosivos em seu próprio corpo e se explodiu. Esse homem de 59 anos morreu em frente ao Supremo. Também aqui ao lado, no anexo 4, para a gente explicar, o anexo 4 é um edifício onde ficam os gabinetes dos deputados federais. Também houve uma explosão dentro de um carro, muitas bombas, artefatos. Esse carro explodiu, portanto, aí nesse prédio, o anexo 4, onde ficam os gabinetes dos parlamentares. De acordo com a Celina Leão, a vice-governadora aqui do Distrito Federal, ela concedeu uma entrevista coletiva de imprensa e ela explicou que a primeira explosão ocorreu no anexo 4 e a segunda explosão aconteceu no Supremo Tribunal Federal, mas foi um intervalo de apenas 20 segundos entre a primeira e a segunda explosão. Evidentemente, a Praça dos Três Poderes foi cercada, ela está interditada pelas forças de segurança. Como eu citei, há uma preocupação bastante grande por aqui, também trabalho de apuração por parte das polícias, um trabalho efetivamente ali de investigação que vai acontecer a partir de agora. Para a gente fechar a informação, eu devolvo com vocês o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Suprema Corte do país. Ele afirmou que essas duas explosões, dependendo das informações que vão aparecer nas próximas horas, podem entrar no inquérito que está ainda investigando os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos Três Poderes foram atacadas aqui em Brasília. O Supremo, também o Palácio do Planalto e aqui o Congresso Nacional. Devolvo com vocês. De Brasília, Rafael Tebas para Tati SBT. Daqui a pouco, no SBT Brasil, você vai ver mais detalhes desse atentado que aconteceu ontem em Brasília. Agora o assunto é educação. Os estudantes que fizeram o Enem neste ano já podem acessar os gabaritos das provas. O documento está disponível no portal do INEP. Importante lembrar também que quem não pôde fazer a prova por dificuldade logística ou doença deve solicitar a reaplicação do exame até esta sexta-feira. Primeiro intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre a vacinação contra o sarampo. Após 5 anos, o Brasil recuperou o certificado de país livre de sarampo. O documento foi entregue pela Organização Pan-Americana da Saúde. Para que os casos não voltem, a principal forma de proteção é a vacinação. O Brasil teve que ficar por mais de 1 ano sem ter casos de sarampo comprovados, né, endógenos aqui do Brasil mesmo. E teve que investir muito dinheiro tanto em imunobiológicos, né, na parte de laboratório, como alcançar lugares que não tinham, principalmente os lugares de fronteira. Aqui em Jacareí, dado nos 19 postos de saúde, durante o período diurno, né, das 7 às 17 horas, é só chegar e tomar. São 2 doses que são dadas para crianças, né, 1 ano e 1 ano e 3 meses. Mas adultos que nunca tomaram também pode tomar. Até os 29 anos, inclusive, toma 2 doses e após os 29, uma única dose. Em 2023, nós tivemos uma cobertura de 92% de primeira dose, em 2024, 99,64%. Então, fazendo a lição de casa. E hoje é Dia Mundial de Combate ao Diabetes, uma doença que atinge 10% da população brasileira, mas que existe tratamento e melhora na qualidade de vida.
A vida do Tom não é tão diferente da vida de quem não tem diabetes. Ele apenas é mais preocupado com a saúde e usa esse sensor para ter mais controle do funcionamento do próprio corpo. Tem que ter uma rotina de exercício físico e também de cuidado com diabetes. Então, se eu parar para pensar em quanto tempo eu gasto cuidando do diabetes, deve ser pelo menos umas 5 horas do meu dia. O sensor é aplicado na parte de trás do braço, com uma pequena agulha que insere um filamento sob a pele. Esse filamento mede a glicose no líquido intersticial por até 14 dias. Para fazer a leitura da glicose, basta apenas passar o celular sobre ele. E o aplicativo mostra o valor da glicose e a tendência, se há risco de hipoglicemia ou hiperglicemia. Quando a glicose está baixa, você pode desmaiar e você começa a ter sensações de que o seu corpo vai apagar mesmo. Então, abaixo de 70 miligramas por decilitro, você começa a ter uma visão turva, uma tontura, uma vontade desesperadora por comer. Então, você come muito além do que você comeria se você não tivesse nesse estágio. Porque o corpo está pedindo comida porque está faltando glicose. Agora, quando a glicose está alta, essa sim é silenciosa e perigosa ao longo do tempo. Por quê? Ela não me traz um prejuízo hoje, normalmente, a não ser que ela esteja acima de 500 por horas ou dias, né? Mas ela traz problemas como do coração, infarto, derrame, problema de visão, nos rins, causa amputação. Então, o diabetes mal controlado, glicose alta no sangue, você acaba tendo prejuízo no futuro, não hoje. Tom tem diabetes tipo 1. Também conhecido como diabetes insulinodependente. É uma doença autoimune, em que o pâncreas não produz insulina suficiente para controlar a glicose. Esse tipo de diabetes pode acontecer em qualquer idade, mas é comum começar cedo, na infância ou adolescência. No caso do Tom, a descoberta veio aos 20 anos. No meu caso, a minha não é uma doença silenciosa, porque é uma doença autoimune que eu descobri aos 20 anos de idade. Eu emagreci 13 quilos, eu comecei a perder a visão, eu comecei a ter uma fome desesperadora, eu tinha uma sede, eu ia ao banheiro várias vezes, eu não dormia praticamente, porque eu só ia ao banheiro e bebia água. E aí, quando eu cheguei ao médico, eu tive o diagnóstico de diabetes, já estava acima de 500. Eu não recebi um tratamento na hora, voltei para casa. Depois, 3 dias eu passei mal, voltei novamente, me deram um diagnóstico de diabetes tipo 2, que o tratamento é diferente. Eu precisava de insulina, me deram um medicamento. Já o diabetes tipo 2 corresponde a 90% dos casos. Afeta principalmente adultos a partir dos 40 anos e idosos. Está mais relacionado com obesidade, com sedentarismo, hábitos de vida e uma herança familiar. Os diabéticos, independentemente do tipo, podem sentir fome e sede constantemente, além da vontade de urinar diversas vezes ao dia. Se eu mantiver muitos anos com controle glicêmico ruim, eu posso ter complicações que vão ser complicações nos olhos, que podendo levar a causa de cegueira. Uma das principais causas de cegueira é o diabetes. Posso ter problema renal, insuficiência renal, posso ter problemas nos nervos, e uma das principais causas de morte no mundo é a doença cardiovascular. A Federação Internacional de Diabetes, entidade que reúne mais de 240 associações de diabetes em mais de 161 países, estima que mais de 10% da população do Brasil tem diabetes. O país ocupa o 6º lugar no mundo entre os países com mais pessoas com diabetes no geral e o 3º lugar quando se fala em diabetes tipo 1. O número expressivo de pessoas com a doença e também a subnotificação são motivo para a existência do Dia Mundial do Diabetes, uma forma de prevenir e informar sobre a doença. É muito importante a gente costuma dizer assim, vigiar os valores. Então, ter o controle de como está a glicemia, saber como está a pressão alta, como está o controle da gordura, né? Então a gente chama isso dos lípides, porque é muito comum a gente ter o diabetes e outras doenças associadas, como obesidade, dislipidemia e hipertensão arterial. Então eu preciso, além de controlar a glicemia, controlar também esses outros fatores, né? Uma das coisas muito importantes é a gente tirar o tabagismo, né? Então as pessoas que fumam aumentam muito o risco de complicação cardiovascular. Mais uma pausa e no próximo bloco tem Tati no Campo. Na reportagem de hoje, nós vamos conhecer um centro de reabilitação de animais silvestres.
A chuva ainda persiste amanhã na região e o dia fica mais fresquinho. Vamos com a nossa previsão do tempo? A gente começa aqui falando da cidade de Aparecida. Amanhã, máxima de 22 graus e mínima de 17. Em São José dos Campos, máxima de 24, mínima de 16. Em Ilhabela, máxima de 23, mínima de 19 graus. Campos do Jordão ainda mais friozinho, hein? Máxima de 19, mínima de 13 graus. E agora vamos para o nosso Momento Agro. Está no ar o Tati no Campo. Hoje nós vamos conhecer um projeto de reabilitação de animais silvestres resgatados na nossa região. Os alunos e professores de uma universidade de São José cuidam e tratam desses animais até que eles possam ser soltos novamente na natureza. Um espaço cercado pela natureza e por animais muito especiais. O CRAS, Centro de Reabilitação para Animais Silvestres, fica dentro dessa universidade em São José dos Campos e se tornou um refúgio de animais resgatados da área urbana e rural. O CRAS tem como finalidade, receber esses animais. A gente tenta também dar orientação para todos, É uma orientação ecológica nesse sentido, de meio ambiente para as pessoas. E também serve como educação ambiental para as pessoas que vêm estudar aqui também, na faculdade. Então, além do suporte aos animais silvestres, a fauna local aqui, recebendo, fazendo essa reabilitação com esses animais, a gente também trabalha com a população nesse sentido. Aqui no CRAS temos 3 veterinárias, um biólogo, que sou eu, 3 tratadores e também, além do corpo da gestão, que rege a parte da Univap, e os estagiários, que compõem uma grande parte aqui, são um grupo mais cíclico, Sempre tem estagiário entrando, sempre estagiário saindo. O trabalho é realizado por profissionais e estudantes da universidade e é financiado por empresas parceiras. Muitos animais chegam aqui depois de sofrerem acidentes em rodovias da região. Estamos em média de 100 animais aqui em tratamento, variam entre esses 100 entre animais que estão reabilitando, e que animais que estão passando por processos clínicos ainda, Passa de 20 espécies aqui, São vários grupos de répteis, mamíferos, aves principalmente, Nessa época de filhotes, que cai muito filhote de árvore, A população também pode solicitar os serviços do CRAS. Entre os casos mais comuns estão o aparecimento de animais silvestres em áreas particulares e acidentes envolvendo aves e ninhos. A gente recebe animais da população local também. Agora, nessa época, está vindo muito filhote, E tentamos fazer uma orientação previamente, Se esse animal realmente precisa ser recebido, Tentamos fazer essa orientação. Às vezes a pessoa consegue resolver o problema por lá mesmo, Se o animal está machucado, é um filhote, orientamos que tragam esses animais aqui e a gente faz todo o procedimento, Depois que os animais recebem os cuidados veterinários, eles vêm para esse espaço aqui, onde eles são readaptados à natureza, para voltarem ao seu habitat natural, porque esse é o maior objetivo do CRAS. Quando ele está no começo do processo, ele fica numa gaiola, a gente faz o mínimo possível nesse sentido. Depois que ele já está liberado clinicamente, passamos para uma reabilitação, passamos para um recinto maior, fazemos toda a ambientação para esse animal. Também vale ressaltar que trabalhamos com enriquecimento ambiental aqui para o animal não ficar em ociosidade aqui. Então, esses enriquecimentos ambientais ajudam o animal expressar seus instintos e a gente ter uma noção de como ele está apto para ser solto na natureza depois. Ou para uma destinação, vai depender do estado desse animal também. Aqui mesmo no próprio setor, a gente trabalha com todo mundo que entra aqui, os estagiários, a não ter um contato muito próximo com esses animais. Porque esses animais, por mais que a gente goste deles, por mais que a gente queira chegar perto deles, abraçar, não é o natural deles. Não é natural um animal estar próximo do humano, não é saudável para ele. Então, quanto mais distante esse animal estiver da gente, mais ele estiver lá no canto dele, a gente no nosso, é o ideal para eles perpetuarem na natureza. A gente quer que ele volte para a natureza, tenha a sua vida, a gente quer que ele cumpra o seu propósito ecológico ali, Ele vai ser um predador, ele pode ser uma presa de um outro animal,
Ele vai ser um dispersor de sementes, né? Então ele tem uma função. As pessoas também podem participar como voluntárias desse processo de recuperação ambiental tão importante e gratificante. Algumas vezes a gente não consegue dar fluxo para esses animais. Às vezes eles ficam aqui um tempo, né? Então a gente faz um projeto de apadrinhamento com a população também, para eles ajudarem a gente a arrecadar dinheiro e insumos com esses animais, né? Então a pessoa recebe uma foto desse animal, um pequeno presente que ele vai ser o padrinho desse animal e ele ajuda de alguma forma a gente, né? É muito gratificante porque é o resultado de um trabalho bem feito, né? Você saber que o animal foi embora, seguiu o seu curso, né? Passar a mensagem ao mesmo tempo que você está fazendo bem seja para as pessoas que estão aprendendo com a gente, como os animais que vão ter o seu propósito ali, né? Trabalho lindo e necessário, não é? Gente, fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você fica com mais notícias no SBT Brasil. Uma boa noite, beijo, gente. Tchau, tchau.